Bom dia! Iniciando novamente uma semana aqui com nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso grupo, ao nosso canal do YouTube. E vamos lá, começando a semana hoje com o capítulo 24 do Evangelho, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não te me confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo de que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Muito bem. E como é que está a nossa fé? A nossa fé, a gente guarda ela para a gente mesmo? Ou a gente professa a nossa fé? Ou a gente dá exemplos da nossa fé? Né? Como que está? Vamos analisar? Vamos ver em que ponto nós nos encontramos em relação à nossa fé? Às palavras do Cristo? À lei de amor? À lei de caridade? Como nós estamos? Nós somos dignos de sermos reconhecidos pelo Pai ou só pelos homens? Ou nós temos medo de nos declararmos espíritas, de nos declararmos seguidores do Cristo, qualquer religião que seja? Nós somos dignos de sermos chamados filhos de Cristo, filhos de Deus? Nós aceitamos a cobrança dos homens e não aceitamos a de Deus? Pois é. Vamos refletir um pouquinho, porque o Cristo, quando trouxe a lei de amor, quando trouxe a sua doutrina, a sua santa doutrina do amor, ele quis que essa doutrina fosse espalhada, que esse amor fosse espalhado, que essas ideias fossem espalhadas para mudar o mundo, para mudar a humanidade. E como nós estamos quanto a isso? A nossa fé é forte? A nossa fé é profícua? Nós podemos levar a palavra do Cristo verdadeiramente com amor no coração? Nós estamos praticando a lei de amor e de caridade? Nós seremos dignos de um dia estarmos na presença da espiritualidade maior? Vamos pensar um pouquinho como que está a nossa caminhada. Se nós somos cristãos, somos espíritas, verdadeiramente espíritas, que acreditamos na vida posterior à Terra, na vida posterior ao encarne terreno,
e levamos essa esperança, essa fé, essa confiança a todos aqueles que estão perto da gente? Nós acreditamos verdadeiramente nisso ou nós só falamos isso porque é bonito falar? Porque os Espíritos vêm trazer para a gente a luz e nós escondemos essa luz ou nós fazemos essa luz brilhar mais ainda? Vamos pensar um pouquinho como são nossas atitudes perante aquilo, tudo que a gente aprende diante de tudo que Jesus trouxe para a gente. Como está o nosso trabalho como cristão? Como está a nossa vida como espíritas? Nós estamos progredindo ou nós estamos estacionados? Nós somos dignos de sermos chamados filhos de Deus, discípulos do Cristo ou não? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Nós temos uma semana para pensar, temos uma vida inteira para mudar, se for necessário a mudança. Então vamos raciocinar um pouquinho em como estamos, em como queremos ficar daqui para frente. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 6 ainda, comemoração dos mortos funerais. Questão 320. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, os espíritos sentem sim as nossas lembranças, eles veem nossas lembranças, eles são atraídos por nossas lembranças, né? E se eles são felizes, essa lembrança que nós temos deles aqui vai aumentar a felicidade deles, né? Se são lembranças tristes e eles são infelizes, essas lembranças são infelizes, nós vamos aumentar a sensação de alívio para eles, porque nós vamos estar enviando a eles nossas lembranças, nossas orações, nossos bons pensamentos, e esses espíritos que se encontram em estados com lembranças infelizes, eles vão se sentir aliviados com essas orações, com essas lembranças nossas, porque para eles vai ser assim: alguém ainda se lembra de mim, alguém ainda quer o meu bem. Então vamos procurar, pessoal, toda vez que a gente se lembrar de um irmão nosso que partiu dessa vida, né, para a próxima vida, que desencarnou, vamos lembrar sempre com alegria, mesmo que essa vida tenha sido sofrida, vamos lembrar com alegria, porque essa alegria, esse bom pensamento, essa boa energia dirigida a ele vai ser um alívio para ele. E se ele já estiver feliz, isso vai aumentar mais ainda a sua felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, com muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde, trabalho e prosperidade. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.